Glória a Deus. Estavam preocupados que eu não falasse português, não é? Eu vim pequena, tá? Como filha de imigrantes. Eu erro ainda no gênero. O gênero é muito difícil para estrangeiros, tá? Então vocês me perdoem, mas dá para entender, né? Bom, além dos pastores, muito obrigada por ter vindo. Estou vendo que tem muitos jovens, então eu vou dar uma introdução também para que os jovens possam abrir o coração. Bom, olha, a oração faz a sua história mudar para uma nova página. Sabe, quem ora consegue fortalecer seu espírito para um espírito saudável e forte. A oração é como um exercício espiritual. Então, ao nos alimentarmos espiritualmente através da palavra e fortalecermos os nossos músculos espirituais através da oração, os milagres, as promessas, bênçãos de Deus tornarão parte da nossa vida. Na essência da oração reside uma força singular, inigualável, capaz de trazer os recursos dos céus para a nossa vida. Quem persevera na oração molda a sociedade, renova nações, move o rumo da história. Existe um coreano atualmente que moveu o rumo da história das novelas de TV. Toda vez que eu venho para o Brasil, ontem mesmo a apóstola Valéria falou sobre dorama. Então as pessoas, eu venho ao Brasil já há mais de 20 anos, tá? Entregando o meu testemunho. E ultimamente, uns 2, 3 anos para cá, toda vez que venho a pessoa me cumprimentava, fui edificada, tal. Estou gostando de dorama, hein? E ia embora. E eu, sim. E eu não entendia o que é dorama. Muitos falam. Pensei que era uma máquina celular, uma máquina último modelo Samsung. Ou seria um modelo novo da carro coreano Hyundai ou Kia. Um grupo de cantores jovens coreanos como o BTS. E eu voltava para Estados Unidos e esquecia. Daí volto 6 meses após. Cada 6 meses eu venho. Fico 30 dias. Outra vez. E uma pastora reconheceu pela minha cara que eu não entendi o que é dorama. Gina, aquele seriado de novelas coreano. Como? Novela coreana fazendo sucesso aqui no Brasil? Fazer sucesso no Japão, na China, no Vietnã, na Camboja, que tem raiz asiática, dá para entender, né? Mas fazer no Brasil, eu fiquei assim, curiosa. Voltei para os Estados Unidos, comecei a pesquisar e descobri por que vocês chamam de dorama. Porque não existe palavra dorama em coreano, tampouco em português. Toda a primeira página de novela coreana, eles colocam em cima drama, que é em inglês. Assim como você usa fake para dizer o falso. Você está rindo, você já entendeu, né? Por quê? E coloca o nome do drama no meio. Toda a página. Então quem traduziu no Brasil colocou ficou dorama em vez de drama. Eu dei gargalhada também. Mas o que me encucou é que por que novela coreana faz sucesso aqui? Aí fui pesquisar. Ele é homem de oração. O escritor, que é produtor, que é diretor, que é o dono da empresa produtora chamada Logos Filme, que visa fazer missões produzindo vídeos cristãos e ao mesmo tempo escreve novela. Ele ainda faz vídeos cristãos. E ele testemunha que ele foi formado em engenharia civil, tá? Assim que ele saiu da faculdade, foi trabalhar como engenheiro civil. Só que ele não estava satisfeito. Ele tinha o dom de escrever, porque Deus deu isso desde criança. Então, no colégio, na faculdade, ele escrevia algumas peças teatrais da cabeça dele mesmo. Reunia os amigos e fazia o teatro e todo mundo gostava. Então, ele resolve ir em 40 dias especiais que na igreja dele
tinha de oração do culto da madrugada. Culto da madrugada é um culto típico da Coreia, por isso que eu levo pastores para ter essa experiência evangélica. A Coreia, as igrejas coreanas têm culto noturno de quarta, tem culto da noite de sexta, tem culto de sábado à noite de jovens, tem culto normal de domingo, primeiro culto, segundo, terceiro culto, dependendo do tamanho da igreja, mas ao mesmo tempo tem todos os dias cultos da madrugada, às 5 horas, 5:30, depende, cada igreja resolve. Aí, os jovens vêm muito, porque consegue obter resposta de Deus bem rápido nos cultos da madrugada. Então ele resolve, eu vou nesses 40 dias, só 40 dias eu vou continuar, tá. Aí ele foi lá e num culto da madrugada, ele recebe o poder e a graça de Deus, ele experimenta. E Deus fala para ele, o segredo de sucesso de audiência das novelas de TV está na Bíblia. Deus fala com ele. O sucesso do seriado de novelas está na Bíblia. E ele leva um grande susto. Como? Como é que eu posso colocar mensagem da Bíblia nas novelas de TV? E ele pede demissão e sai. Só que ele não orou. Pai, então eu vou sair do meu emprego, vou escrever só novelas, porque o Senhor me ensinou qual é o sucesso, né? Qual é a chave da audiência. Mas então o Senhor me garante meu salário igual ou até mais, porque eu tenho família, tenho filhos, tal. Eu posso realmente largar esse emprego e sobreviver só com novelas, escrevendo novelas? Ele não orou isso. Como ele experimentou a graça e poder do Espírito Santo, ele orou assim: Pai, como eu posso agradar-te? Como eu posso glorificar o teu nome através das novelas de televisão? Como eu posso fazer a diferença, ser útil para a sociedade? Ele orou dessa forma. Quando você alinha os temas das suas orações no propósito de Deus, Ele dá até muito mais do que você pede. A palavra diz, pedem e não recebem porque pedem mal, para usar-se nos seus prazeres. Se você ora só para suas coisas, egoisticamente, você não recebe a resposta de Deus. Então ele orou alinhando, porque já que Deus falou, sucesso está aqui na Bíblia. Então eu quero, como é que eu posso colocar as mensagens da Bíblia nas novelas de TV? O senhor sabe que emissoras públicas coreanas proíbem colocar o cristianismo no primeiro plano nas novelas. Claro. Então, mesmo assim, ele continuava. Aí, ele sabia que Deus estava o dirigindo, né? Os amigos, familiares falavam, imagina, água com açúcar vai dar certo. Porque a Hollywood infiltrou todas as novelas do mundo inteiro. Com o quê? Maldade, coisas chocantes, imoralidade, violência, crime, adultério. Eu conheço mães brasileiras me contando constrangimento de assistir junto com meus filhos a novela brasileira. É verdade? E ele orando desse jeito, né? Mesmo todo mundo falando que não vai dar certo, a água com açúcar e tal. Mas ele sabia que Deus estava o dirigindo. Olha, quem persevera na oração torna amigo íntimo, amiga genuína de Deus. E o favor de Deus repousa sobre você. Aí, em 2012, ele consegue a audiência mais de 45% na novela que ele escreveu. Todo mundo ia para casa cedo para assistir a novela dele. E ele obtém 10 prêmios em 9 categorias na premiação de novelas. E ele fica realmente muito conhecido. Agora, eu pesquisei por que então, se é proibido colocar mensagem da Bíblia no primeiro plano, ele conseguiu realmente ter esse sucesso. É porque ele coloca o que na mensagem dele? Amor puro, amizade sincera, fidelidade, lealdade, respeito aos idosos, valorização da família, integridade, coisas que faz a gente refletir, pensar e reconforta.
nossa alma com valores sadios, que é o que Deus realmente criou o homem nesse sentido. Então, isso que o mundo inteiro parece que estava precisando. Um psicólogo brasileiro até falou que dorama coreano é como um detox emocional. Talvez seja por isso que vocês gostam. Mas eu não sei se o nome dele é Jang-Sul Lee, o sobrenome é Lee. Agora, eu acredito que os concorrentes dele também devem ter adentrado, trazendo doramas violentos. Os violentos não é dele, não, tá? Eu acredito que já tem concorrência. Bom, então estou mostrando para vocês que orar alinhando nos propósitos de Deus, Deus realmente consegue colocar sua vida para mudar a nação. Ele moveu, sabe, essa violência das novelas coreanas, e ele começou a se influenciar outros países, toda a Ásia, Europa, agora até a América do Sul, Brasil, Argentina. Então, quem persevera na oração, alinhando nos propósitos de Deus, molda a sociedade, renova nações, move o rumo da história para melhor. O segundo fato, vou falar porque tem muitos jovens que estou vendo aqui. Olha, a oração muda até o casamento. Aconteceu comigo. Você casa com 20 e poucos anos e vive até 80 e poucos. Então, 1/4 da sua vida é solteiro, 3/4 é vida de casado. Então, é muito importante casamento. Bom, eu estava ficando solteirona. Na minha época, 26 anos já é solteirona. Hoje, 40 anos não é solteirona, né? E minha mãe orando, né? Meu pai, minha mãe orando, né? Você vai ficar solteirona, vai todo mundo casar, você vai ficar sobrando. Mãe, eu estou ocupada. Eu estava trabalhando, ganhando um bom salário. Eu era muito esforçada. Então não tinha tempo e nem interesse. Aí ela insistia tanto que achou um rapaz solteirão, filho de milionário. Ele é solteirão porque ele tinha um nível alto de escolha por ser milionário. E que eles gostaram de mim e querem que o filho encontre comigo. Então ela bola um dorama. Era um domingo que a nossa igreja iria alugar alguns ônibus e todos iriam para a montanha de oração, que nós tínhamos perto de São Paulo, sítio, e que passaria o dia todo, primeiro culto, após o almoço, segundo culto, terceiro, e todo mundo voltaria. E após o primeiro culto eu ficaria sentado no banco, e o rapaz desceria da montanha onde tem grutas individuais de oração. É o que eu vou levar também, na Coreia tem isso, tá? Ele desceria e sentaria. Tá bom, e eu pum. Meus pais nessa colina, o pai dele daquela. Bom, então só uma vez, né? Não vai me importunar mais, certo? Eu que decido se eu gosto dele ou não. Sim, tá bom. Aí eu sentei, estava descendo. Chegou mais ou menos no meio. Aí esse Marcelo vem sentar ao meu lado. Quando olhei para meus pais, minha mãe, não. Meu pai, assim. E ele me puxando conversa, né? E eu, sim, não, rapidinho, para que ele fosse embora logo, né? E ele puxando. E o rapaz já chegou aqui, ó. E eu com pena dele, ele de pé, né? Olhando para nós quando terminasse tudo. E eu com pena dele, só para dizer um alô, né? Um bom dia. Eu olhei para ele, alô. Gente, não era rosto de homem. Me deu arrepio. Tocou o sino. Levantei o segundo culto. Eu entrei rapidinho aí ajoelhado. Pai, eu nunca mais vou encontrar com esse jovem milionário. Não quero milionário. E eu, na volta para casa, minha mãe, aquele Marcelo estragou tudo. Eu tenho que bolar um outro encontro de você. Mãe, eu não vou encontrar com ele nunca. Vamos conversar em casa. Você vai ser Cinderela, você não precisa nem trabalhar. Você vai ser o quê? Milionária. Não me interessa dinheiro. Porque eu orava assim: se Deus me mostrar, não é aquele, é este, aí eu caso. Foi essa a minha oração. Aí chegamos em casa, ela, mãe, amanhã segunda-feira eu tenho que trabalhar. Tá bom, vai dormir. Fui dormir.
Na manhã seguinte, ela me chama: Yon, vem aqui na cozinha. Ela vai começar de novo. Sim, senhora. Você não quer namorar primeiro o Marcelo e depois pensa sobre o segundo? O que aconteceu na noite passada? Deus falou com ela. Deus fala quando você acumula oração. Oração é como poupança. Acumula, acumula e na hora H você tira no momento mais precioso. Ela me conta então que ela estava no sonho. Estava lavando louça no segundo andar, que nossa igreja era nave embaixo e segundo andar a cozinha. Estava lavando louça e o rapaz, futuro genro milionário, subiu as escadas e ela enxugou as mãos no avental, foi lá: bom dia! E ele também: bom dia, senhora. Aí ela olhou a roupa dele, estava usando casaco, maxi casaco preto, daqui até aqui com botas pretas. E ela, nesse carnaval, era tempo de carnaval, com esse calorão, como que ele aguenta esse maxi casaco preto? E ela olhando, né, ele indo, debaixo do maxi casaco, uma cauda de pelo de lobo de 3 metros, fazendo assim, seguindo ele. Aí ela se arrepia e quer descer as escadas para orar, né? Aí vê o Marcelo e eu com bandeja prateada, um olhando ao outro, com o sangue de Jesus, fazendo ceia, um olhando ao outro. Aí acordou e ela sentou na cama: que é isso, Deus? E Deus abre a boca dela para orar em língua dos anjos. Aqui, conhece o que é língua dos anjos? Ela suando. Clareou e ela foi para a cozinha e me chamar. Ela entendeu que era o Marcelo que eu deveria namorar. Até perguntei para ele depois: mas por que você veio sentar naquele momento exato? Aí ele falou assim: bom, eu estava orando pelo meu futuro casamento, né? Meus pais orando. E quando você chegou nessa igreja, que foi uns 2 meses antes, eu estava de costas, ele nem me viu de frente. Deus falou: tá vendo aquela moça? Vai ser sua esposa. Então tem que conversar com quem eu vou me casar, não é? O favor de Deus repousa em você quando você torna amigo íntimo de Deus, amiga genuína de Deus. Tá, aí o rapaz encontrou uma outra moça mais bonita, mais alta que eu, e casou antes da gente. Nós ficamos só noivados. Fiquei aliviada, fui parabenizar, né, tal. Eles casaram. Sabe o que aconteceu? 3 meses após eles casarem, o rapaz é morto a metralhadas pelos gangues na marginal Rio Tietê de São Paulo, à meia-noite, dirigindo o carro luxuoso dele. E saiu no jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo: filho milionário de coreanos metralhado pelos gangues à meia-noite. Estão procurando saber o porquê, nunca soube porquê. E a esposa bonita é expulsa da casa dos sogros. Deus sabia que se eu casasse com ele, eu ficaria viúva em 3 meses e seria expulsa. Deus sabia que só casando com Marcelo, eu estaria sendo usado pelo Brasil. Comece a orar desde agora sobre casamento. Casamento de ímpeto a risco de divórcio. Os pais que têm filhos e netos que ainda vão se casar, a partir de hoje vocês orem pelo casamento. Bom, agora eu vou entrar no terceiro caso, que é o mais importante, que é o foco de hoje. Se fosse só pastores, ia contar só esse. Agora, para ouvir isso, você tem que enxergar a cor do meu coração verde e amarelo. A minha pátria é Coreia do Sul, minha mátria é Brasil. A sua oração como brasileiro, brasileira, vai mudar a história do Brasil. Bom, a Coreia tem 5.000 anos de história.
E vou contar só de 130 anos últimos, porque só faz 130 anos que entrou cristianismo na Coreia. Antes era só idolatria, macumbaria, budismo, xamanismo. Tudo que é de incredulidade era infestado a Coreia, tá? Faz só 130 anos. E só quando oramos, os problemas insolúveis de uma nação serão resolvidos. Vou provar isso através. A igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que oramos. Temos que orar com autoridade em relação à nação também, não somente suas coisas. O poder da oração muda até um país. Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul. A Coreia é a evidência viva do poder da oração. Olha só, nesses 130 anos, a Coreia passa por 3 crises. A primeira crise, no ano de 1906, quando havia só 44 mil cristãos. Era a única Coreia, tá? Ainda não é dividida. Era a única Coreia. Só 44 mil cristãos. Um cristão chamado de Kim Son-ju, que anos depois tornou pastor dessa igreja, mas era cristão quando aconteceu isso, resolveu ir à igreja dele às 5 horas da manhã, sozinho, só com o objetivo de orar pela nação. Um cristão com amor à pátria resolve vir às 5 horas da manhã sozinho para orar pela nação, porque ele viu os indícios de uma invasão dos japoneses, que vinham de navio. O Japão é uma ilha, né? Vem de navio. A Coreia é uma península e por norte faz divisa com fronteira com Rússia e a China, tá? E os japoneses vinham, levavam toda a agrícola. Então ele, muito preocupado com a pátria, ele começou a orar. E 3 anos após, realmente acontece a invasão oficial dos japoneses à Coreia, 1909, e que ficam até 1945. São 36 anos de muita opressão, perseguição aos cristãos, porque obrigava todos os coreanos a adorar o imperador do Japão, proibindo de falar na língua coreana, proibindo de ter nome próprio em coreano. Meus pais nasceram nessa época, por isso que eles falam japonês e tem nome coreano e japonês. Muito sofrimento para os cristãos. E a dor dessa terrível repressão fez com que a oração de madrugada espalhasse para outras igrejas ao redor. Ele foi semente a introduzir a oração da madrugada, que Deus usa para unificar todas as denominações, seja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, todos fazem culto da madrugada hoje na Coreia. Um cristão em amor à pátria, você pode ser esse um, você pode ser essa uma, você pode ser esse um. E o poder da oração pôs fim à invasão com bomba atômica de 1945, e os japoneses então voltam, né? Aí a segunda crise, Guerra da Coreia. Quem já ouviu falar da Guerra da Coreia? Ok, 1950, que termina em 53, que era uma invasão dos políticos da Coreia do Norte em segredo, já assim ajudado pelos comunistas da Rússia e da China, invade no domingo de madrugada para sul, de surpresa, para tentar tornar a Coreia inteira comunista. Se alguém disser, eu não sou comunista, eu sou socialista democrático, é igual. Não seja enganado nisso. É uma maneira camuflada de dizer. É a mesma coisa, tá? Então, durante 3 anos, né? Foi muita. Depois eu mostro, se der tempo, né? O PowerPoint, para vocês verem como que foi. E fazendo um parênteses aqui, o Brasil também correu o risco de comunismo ou socialismo democrático, não só em 1964, mas também em 1931.
Vocês sabiam disso? Esta frase foi dita em 1931 por um brasileiro pastor, o nome dele é Adrian Rogers, pastor sênior da Igreja Batista. Ele disse: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar a alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Uau, que maneira inteligente, com palavras fáceis, definir o que é comunismo, o que é socialismo democrático. É ou não é? Agora eu vou ter que contar como é que Coreia do Norte optou para se tornar comunista. Quem é o pioneiro que trouxe esse comunismo para a Coreia do Norte? É o avô do Kim atual. Conhece o Kim Jong-un da Coreia do Norte? É o avô dele, tá? Ele muito esperto, porque naquela época, que é a única Coreia, a região mais avivada de grandes igrejas com pastores famosos era a região norte da Coreia, que hoje seria a Coreia do Norte, mas se hoje você acha uma Bíblia na sua casa, toda a família vai ser enforcada. Você não pode falar sobre Jesus, Deus, Bíblia, que toda a família é enforcada, não é um que vai. Hoje é assim. Mas naquela época era a região mais avivada. Então ele procura os pastores famosos: olha, eu vou trazer uma ideologia nova, que não vai ter pobre e rico, todo mundo vai viver bem, vai ser um paraíso, e vocês me ajudam nas minhas palestras, me acompanham, tá? Porque vocês me acompanhando, os cristãos vão apoiar a gente, tá? Então os pastores: e ele promete: assim que a gente tornar comunista, prometo não interferir nas igrejas. A igreja só se preocupa com o crescimento da igreja, com o crescimento da fé dos cristãos, desde que vocês também não interfiram na política. Deixe a política para os políticos, que eu deixo a igreja livre para crescer à vontade. Essa foi a promessa. E pastores acreditaram nele. E foi ajudar nas palestras. E estourou a guerra em 1953. Então, infelizmente, ficou separado Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Norte optou oficialmente como país comunista. Assim que ele tornou comunista, a primeira coisa que o Kim, avô do Kim, fez o quê? Queimar todas as igrejas, matar todos os pastores e os cristãos. Quando eu contei isso na igreja 6 meses atrás, acho que foi em Santa Catarina, e veio venezuelanos que me ouviram, vieram correndo falar assim: Gina, foi exatamente igual o que aconteceu conosco. Com a Venezuela foi a mesmíssima coisa. É a cilada do Satanás colocar na cabeça dos pastores cristãos: deixa a política para os políticos, e vocês se preocupam com o crescimento da igreja. Essa é a maior cilada do diabo e seus demônios. Porque o cristão tem autoridade espiritual sobre a nação onde Deus fez você nascer e viver. Se você não sabe usar essa autoridade, os inimigos infiltram. Eles cegam os cristãos e pastores. Bom, naquela época, 1950, quando estourou a guerra, só eram 3% da população cristã. A população era 20 milhões, 3% seria o quê? 600 mil cristãos. Nós somos já 30%, igual ao Brasil.
Agora, eu fiz um cálculo matemático. Se os 3% de cristãos brasileiros, nem estou falando de 30%, tá? Que vocês já são. Se os 3% de cristãos brasileiros orassem pelo Brasil, Brasil tornaria uma nova página no rumo da história. 3% cristão brasileiro de 220 milhões de população seriam o quê? 6.600.000, que seria o quê? 11 vezes da quantidade de cristãos coreanos daquela época. Agora, se 30% orasse pelo Brasil, o Brasil torna a primeira potência do mundo. Amém? Então, o poder da oração de cristãos coreanos surtiu efeito. Olha só, porque a terceira crise, que é a pior, que seria a fome, a miséria, a violência pós-guerra, com 80% da nação destruído. 80% da nação favelados. Depois vocês vão ver o que é favelado coreano, 80%. A favela brasileira, em comparação, é favela de 5 estrelas. E torna a Coreia o quarto país mais pobre do mundo até 1975. 75. Os jornais do mundo inteiro colocaram finalmente fim da Guerra da Coreia. Mas seria possível uma rosa brotar de um latão de lixo? A Coreia era latão de lixo. E veja, com o quarto país mais pobre do mundo, e o povo começou a se acomodar com assistencialismo de outros países. O gratuito incentiva a ociosidade do povo. Não goste do grátis. Gratuito incentiva o quê? Comodismo, a ociosidade do povo. E a pobreza gera revolta. E a revolta o quê? Produz a violência. É a fórmula da violência. Olha só, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era $85. A do Brasil, $170, do dobro da Coreia. Hoje, a Coreia do Sul é 10ª potência mundial, com $36 mil de renda per capita. E hoje, a do Brasil é $9 mil, quase um quarto da Coreia. Como? O Brasil era dobro da Coreia, agora é um quarto da Coreia? Como isso é possível? Pelo poder da oração dos 3% da oração, da população. Passavam fome. Em vez de orar, pai, deixa eu encontrar uma árvore intacta para a gente comer casca, para toda a nossa família. Estamos com fome há mais de uma semana. Você sabe que casca de árvore é amarga, dá diarreia. Mas não tinha o que comer. Comiam casca de árvore. Não orou. Agora deixou isso para último. Pai, abençoa nosso país. Estamos muito pobres, com violência. Abençoa os nossos políticos para terem sabedoria e discernimento para governar melhor, para a gente sair dessa pobreza. E deixava por último seus problemas particulares. Esse foi o segredo. E eu desafio vocês que estão me ouvindo, a partir de hoje, coloque a oração pelo Brasil primeiro e pelos políticos, e deixe as suas últimas por fim. Automaticamente, seus problemas particulares vão se resolver em muito melhor. O atalho é orar pela nação. Então, um crescimento vertical em apenas 3 décadas conseguiu sair da terrível pobreza e violência. E em 4ª década, 12ª potência, em 5 décadas, 10ª potência. Um crescimento vertical, eu digo vertical porque Estados Unidos, para ser primeira potência mundial, levou 300 anos. E a Coreia, em apenas 4, 5 décadas, de 4º país mais pobre para 10ª potência mundial. Eu me lembro quando pequena, eu só lembro isso da Coreia, quando pequena, acontecia 4, 5 assaltos na minha frente. Diariamente. Minha mãe me levava na feira junto. Ela apertava a carteira dela assim tal. E assalto aqui, assalto. E eu tinha medo de sair na rua. Hoje,
Se você deixa uma carteira com $2.000, aconteceu com minha amiga que mora em Estados Unidos, que veio para a Coreia, né, visitar amigas. Ela esqueceu uma carteira com $2.000 em dinheiro e com um celular Samsung último modelo num banco, né? Aí, depois de 2 dias, ela lembrou e foi lá, pegou o táxi, foi lá. Está lá, ninguém pega, porque não é dele. Hoje em dia acontece a total, não tem esses lá. O meu marido, sempre que leva Pastores Brasil, sempre deixa celular no banheiro do restaurante, porque levam vocês, né, para comer e ele está muito ocupado. Está lá, depois de 2, 3, eu deixei celular, tá. Vai no banheiro público, está lá, ninguém pega. Porque os 3% orando pela honestidade do povo, orando principalmente pela sabedoria, discernimento dos políticos, os políticos entenderam que a educação é muito importante para o desenvolvimento do país. Porque na época dos meus pais, as mulheres não precisavam ir na escola. Minha mãe, minha sogra mal escreve o nome. Agora lá mais de 90% tem diploma universitário. Por quê? O povo começou a orar em favor aos políticos. A diferença da oração que muda o rumo da história. Hoje a Coreia do Sul é referência mundial no avivamento e crescimento da igreja, na economia, na tecnologia, na restauração e humanização de zonas urbanas degradadas, na erradicação da pobreza e na desfavelização. É onde há maiores igrejas do mundo e muitos pastores vão lá para experimentar essa experiência evangélica e aprender o fenômeno do avivamento. E eu levo a Coreia 2 vezes por ano, 30 pastores, para ter essa imersão espiritual. Quero levar o casal aqui. E cadê o pastor Jonas? Também quero levar, mas está lá. Também quero levar. Se quiser. Vejamos posição da Coreia do Sul, classificada pelo Banco Mundial, FMI e pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica é primeiro lugar no mundo. A indústria construção naval, primeiro lugar no mundo. A indústria de semicondutores, primeiro lugar no mundo. A indústria siderúrgica, terceiro no mundo. A petroquímica e a de fibras, quarta posição. A automobilística e tecnologia de informação, quinta posição. O IDH, que mede Índice de Desenvolvimento Humano, a Coreia ocupa hoje 20º lugar. O Brasil, 85º lugar. Por quê? 3% oraram pelo discernimento e sabedoria dos políticos. Agora eu perguntei para o IA sobre esse IDH. O IA respondeu assim: Coreia do Sul ocupa o topo da pirâmide global. O país é frequentemente citado como um milagre econômico e educacional, saltando de uma situação de pobreza extrema no pós-guerra para um dos maiores níveis de escolaridade e expectativa de vida do mundo. Aí perguntei o Brasil. Brasil, embora esteja na categoria de desenvolvimento, o país enfrenta desafios históricos de desigualdade que impedem o avanço para um nível muito alto. O IDH brasileiro costuma ser impulsionado pela saúde, SUS, mas freado pela média de anos de estudo e pela renda per capita estagnada. Mas eu falo isso porque é a culpa de nós cristãos. A gente ora só nossas coisas, minha, meu, e a gente não ora pelos políticos. Essa é a diferença da Coreia tornar de 4º país mais pobre para a 10ª potência mundial e o Brasil ainda estar estagnado. Interceder pela nação é o DNA da igreja coreana, e eu oro para que seja o DNA da igreja brasileira. Nós cristãos temos a autoridade espiritual sobre a nação. Nós temos a obrigação de interferir pelo bem da nação. Nós cristãos somos responsáveis pelo destino do país. Não caia nessa de deixar política para os políticos.
Essa é a maior cilada do diabo e seus demônios, para cegar os cristãos brasileiros, os pastores brasileiros, de pensar só na só minha igreja. Não. É como ela falou há pouco, é pelo reino que vocês têm que orar. É pelo reino. A Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades. Onde? Na 1 Timóteo 2, verso 2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada. E em outra versão, tranquila, pacífica, com dignidade, em toda piedade e honestidade. Quem são os reis aqui? É o presidente. Quem são os em eminência? Senadores, deputados, governadores, vereadores, prefeitos e autoridades. Aqui não está falando, só interceda se ele for do seu partido. Só interceda se ele for cristão. Não. A maioria dos políticos são incrédulos, mesmo na Coreia hoje. Mas se eles estão ocupando aquele lugar, temos que ser espertos, estamos debaixo da governança deles. É ou não é? Se não é seu partido, se não são políticos que você gosta e admira, mais ainda você tem que orar por eles, para que não cometa nenhuma bobagem. É ou não é? Eu falei isso numa igreja grande, 2.000 membros lá em Recife. E era casal também, o pastor. A esposa pastora veio correndo para mim com lágrimas nos olhos. Gina, eu não gostei desse homem que foi eleito agora. E eu pedi para toda a igreja não orar por ele. Mas eu me arrependo e eu vou orar a partir de hoje. Eu falei, olha, a senhora pode ser sincera. Pai, eu não gosto desse homem eleito dessa vez. Mas mude-o. Mude-o para ser honesto, com discernimento, com sabedoria, amando e se preocupando com o povo e a nação brasileira. É ou não é? Tem que orar mais ainda se você não gosta dele. Porque você é brasileiro, você não é só campineiro. Eu conheço muitos brasileiros que amam a sua cidade, sim, ama. Até seu estado ama. Mas não ama a nação brasileira. Um coreano, um americano, dá sua vida pela nação. Não fica limitando para minha cidade, minha estado. Não. Onde você vai, a sua nacionalidade é o quê? Campineiro? Não, sua nacionalidade é brasileira, brasileiro. E ficam reunindo 2, 3, ficam malhando a nação. Esse Brasil vai de mal para pior. Os políticos são todos ladrões, desonestos. Uau, tal. Olha, cuidado com o que você fala. Em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre vida e morte. E o que é? Aqui está falando vida quieta e sossegada. Muito bom trabalho, muitas boas escolas, bons hospitais, muita chance de trabalhar sem medo de parar no sinal vermelho à noite, sem precisar aumentar os muros altos com arame farpado elétrico, sem vandalismo, sem sequestros falsos e verdadeiros, sem arrastão, sem violência, sem ladrões, sem tráfico de drogas. A Bíblia ordena a orar pelos políticos e autoridades. E ele dá resultado para que você tenha uma vida quieta, sossegada, tranquila, pacífica, com dignidade. Olha só. Tiago 3,6 fala dos pecados da língua e do dever de refreá-la. De toda palavra proferida, vamos prestar contas. Os cientistas incrédulos pesquisaram sobre o que nós falamos. A gente fala, as nossas palavras não somem, a gente não enxerga, mas é uma pequena energia, está lá voando, não some, e entra na pessoa ou na coisa do qual você falou. Se você falou que os políticos são ladrões, tenho certeza, 99,99% de políticos entram na política com intenção de ser útil na sociedade e na nação.
Eles não entram para ser ladrão, não. Mas eu, usando minha criatividade, minha imaginação fértil, eu acho que quando eles entraram na política, uai, meus pais me educaram como um homem honesto. Eu sou conhecido como um homem honesto. Mas assim que entrei na política, não sei porquê, eu acordo toda manhã com vontade de roubar meu povo. Por quê? Nós o amaldiçoamos para serem ladrões. Tudo que nós falamos que eles são ladrões desonestos, está indo lá, voando e entra neles. Nós temos que nos arrepender disso a partir de hoje. E parar de falar de mal dos políticos. Você está debaixo da governança deles. Olha só. Em Gênesis 18 fala da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Aí Abraão intercede, porque Sodoma e Gomorra era o quê? Uma cidade depravada, de pecados, de homossexualismo, e Deus, vou destruir totalmente. Abraão intercedendo para não fazer isso. Então Deus, tá bom, se eu achar 10 justos, vou desistir da destruição. Olha só, a gente intercede, a gente move o coração de Deus, sabia? E ele fala, tá bom, 10 justos. Nós somos justos. Nós fomos o quê? Escolhidos, amados, comprados, justificados através de Jesus Cristo. Mas aqui prova que por causa de 10 justos, Sodoma e Gomorra seria poupado. Significa o quê? Os incrédulos lá fora são poupados por causa de nós justos. O mundo lá fora existe, continua existindo em segurança por causa de nós justos. Está vendo essa responsabilidade, essa potência, essa autoridade que você tem para poupar o mundo? E você vai ficar limitando para minhas coisas, minha casa, meu dinheiro, minha saúde, meus filhos, minha igreja. Você vai limitar essa responsabilidade, essa autoridade, essa potência que você tem para poupar o mundo lá fora, para que eles tenham mais tempo de aceitar Jesus. Deus está esperando. Continue vendo o coração do meu verde e amarelo, porque eu sei que o que estou falando é forte. Quando Deus me deu essa palestra, eu chorei. Meu filho falou, mãe, se a senhora falar isso para os brasileiros, eles vão jogar ovo cru na sua cara. Eu falei, Deus, como é que com essa minha cara oriental vou falar isso para brasileiros? Não é um passarinho que diante de um grande incêndio tenta apagar o incêndio, coloca água na boca, vai lá e coloca e vai. Não vou ser isso? Aí Deus falou, você é filha de imigrantes. Todos os brasileiros, exceção índios, são descendentes de imigrantes como você. Descendentes de portugueses, alemães, espanhóis, italianos. É ou não é? Você tem direito de amar e poupar o Brasil. E vou te dar a autoridade espiritual para falar diante de todos os brasileiros. Foi o que Deus falou. Então estou com ousadia de falar isso. Bom, então, se você deu voltas até agora, o atalho é orar primeiro pela nação. Amém? Deixe seus últimos particulares por último, tá? A sua vida vai mudar, o Brasil vai mudar. Você molda a sociedade, renova a nação e move o rumo da história brasileira. Você vê, até agora eu falei de um cristão que conseguiu fazer. Aqui são o quê? Centenas. Amém? Bom, e por que eu enfatizo na oração da madrugada, né? Eu também gosto de cama quentinha na madrugada. Quem é que inventou isso? Vamos ver na Bíblia. Jó 8, versos 5, 6, 7.
Se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Se tu de madrugada buscares a Deus, o teu princípio terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus está dizendo: se você me buscar na madrugada, você vai me achar. Salmo 88, verso 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E o povo de Deus conquistou Jericó, iniciando na madrugada. Josué 6, verso 15. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada. O vento soprou a noite inteira, as águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles no fim da madrugada. Êxodo 14, verso 21 a 27. Gênesis 19, verso 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olha, Abraão sempre encontrava com a presença de Deus na madrugada. Marcos 1, 35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é inventor da oração da madrugada? Jesus. Jesus. E Jesus ressuscitou na madrugada. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Sabemos que o maná caía na madrugada. Quem acordava tarde, passava fome. Eu considero a oração da madrugada o maná espiritual que vai te reabastecer pelo resto do dia. E eu descobri em Atos 5, 21, logo ao romper do dia, que é de manhã cedo, entraram no templo e ensinavam. Olha, os apóstolos e santos da igreja primitiva reuniam na madrugada para estudar a palavra. Agora, a minha igreja em Estados Unidos, ao lado tem uma igreja de americanos. E o pastor é descendente de judeus. Ele, ao nos ver todas as manhãs fazendo culto da madrugada, ele veio nos cumprimentar. Olha, nossos antepassados tinham esse costume de culto da madrugada. Eu não sei por que eles perderam esse costume. Agora passou para os coreanos. Ele comentou isso. Aí eu achei esse Atos 5, 21. Então eu incentivo outras igrejas, quando eu vou, fazer o culto da madrugada. O primeiro grupo que eu levei para a Coreia era 15 anos atrás. E havia 30 pastores brasileiros. Um deles era pastor Júnior, de Fortaleza. Ele tinha a menor igreja, 100 membros. Ele ficou tão impressionado com o culto da madrugada da Coreia. Ao voltar para o Brasil, ele começou a fazer igual. Em um ano, aumentou para 1.000 membros. Agora ele tem 3.000 membros. Aí nós o colocamos como embaixador do culto da oração da madrugada da Coreia. Ele fica divulgando pelo todo o Nordeste. Eu fui dar essa palestra em Igreja Nova Vida, em São Paulo. É o mesmo nome. Aí o pastor falou assim, no final, sobe a fulana de tal. E ela estava com um presentinho para me entregar. Ela subiu e falou assim, o pastor, ela profetizou que a Gina viesse à nossa igreja. E eu, como ela profetizou há um ano atrás? Porque ela estava fazendo curso de teologia. E quando ela foi, o professor entra assim, reuniu todo mundo no auditório. Olha, hoje não vou dar palestra, mas vamos assistir um YouTube de uma coreana falando do poder da oração, do culto da madrugada. E todos os alunos da faculdade assistiram.
Aí ela ficou tão impressionada, voltou para a igreja. Pastor, nós estamos fazendo comemoração de 30 aniversário da igreja. Não precisa chamar nenhum preletor, tá? Vamos soltar esse YouTube dessa coreana, que todo mundo vai receber muita graça, muito poder de Deus, do culto e vamos ter que começar esse culto da madrugada, pastor. E o pastor fala assim: olha, esse culto da madrugada pode ser um culto específico dirigido à Coreia do Sul somente. Pode ser que não seja da vontade de Deus para o Brasil. Mas ela insistindo: tá, vamos orar? Aí os dois orando, não tinha ninguém orando, e caiu fogo neles na hora. E aí o pastor no amém falou: escuta, começa amanhã esse culto da madrugada, tá? E eles, olha, cresceram demais. Não é difícil, não é todo mundo que vem. A gente respeita o trabalho e tal, né? Geralmente, mesmo na Coreia, a média de frequência do culto da madrugada é de 10%, 20%, máximo 30%. Só que usa estratégia, o pastor usa, tipo assim, 21 dias especiais do culto da madrugada, na época do vestibular. Aí vem toda a família até o aluno, na época da entrada do novo ano, na época de feriado prolongado. Porque aí, o corpo humano, os médicos descobriram que em 21 dias, já adapta no novo ritmo. Então, só 21 dias eu tenho esses problemas, eu vou resolver isso. 21 dias só, tá bom. Depois de 21 dias, o corpo já acostuma. Eu vou continuar, porque gostei muito. Oração da madrugada será o instrumento, o alicerce para reavivamento da sua própria fé, dessa igreja e da nação brasileira. Oração da madrugada é entregar a primícia do dia ao Senhor. É ter um nível maior de unção espiritual e inspiração espiritual. É ter prazer em orar. É ter uma comunhão doce, pessoal, vívida com Deus. E esse dorama que eu expliquei no começo, ele falou que ia fazer só 40 dias de oração da madrugada, né? Porque a igreja resolveu, ou é 21 dias ou é 40 dias. Até hoje ele faz. Então, seriam mais de 30 anos. Naquela época ele tinha 30 e poucos anos, agora uns 60. Quem prova o poder e a graça do Espírito Santo na oração da madrugada, não larga mais. Não larga. Bom, então eu incentivo as igrejas para que façam isso. E a igreja coreana começou a fazer isso com o quê? Com única intenção, aquele cristão que começou é orar pela nação. Então, os cristãos coreanos até hoje, mesmo nós sendo 10ª potência mundial, a gente tem costume de orar primeiro pela nação. Deixar por último as minhas necessidades particulares. Profeta Habacuque clama a Deus: até quando Deus não vai nos intervir, tirar-nos dessa contenda, violência, injustiça, corrupção? Até quando o Senhor só vai ficar olhando? E Deus responde: sim, vou intervir, vou salvar vocês, até que vocês aprendam a lição que eu estou te ensinando. Não é medonho isso? Milagre e trabalho intenso andam juntos. Milagre não é Deus fazer tudo sozinho e eu não fazer nada. Coloque isso na cabeça. Toda crise de uma nação, primeiro, é uma crise de relacionamento espiritual do povo de Deus com Deus. Vou repetir: toda crise de uma nação, antes de mais nada, é uma crise de relacionamento espiritual do povo de Deus com Deus. Não mais justifica a negligência do governo. Não é só culpa do governo, não. Em 2 Crônicas 7,14 que nós lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus mais maus caminhos, então é condicional: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui não está falando: se os incrédulos tornarem meu povo, eu sararei sua terra. Não. Aqui está falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Está falando de nós. Então, se a nossa terra não está sarada, é por nossa culpa. Não é culpa dos incrédulos, não.
A palavra está dizendo. Por quê? Porque nós temos a autoridade espiritual sobre a nação. E não estamos usando essa autoridade. Estamos usando somente para minhas coisas, egoisticamente. Nós vamos nos arrepender disso hoje no final. Então esses 3% de cristãos reconheceram as consequências da maldição hereditária que a Coreia tinha durante 5.000 anos. Macumbaria, feitiçaria, espiritismo. Porque não conhecíamos Jesus. Também nós vamos quebrar isso. Porque a palavra diz em Êxodo 20, versos 5 e 6. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até 3ª e 4ª geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações. O amor de Deus é imenso. Ele abençoa até 1000 gerações, mas tem que castigar até 3ª e 4ª geração. Porque ele, além de amor, ele é Deus santo, justo, não tolera sujeira, que é pecado. Se você é 4ª geração, seria o quê? Pecados dos seus pais, vovós e bisavós. Até lá, só, até bisavós. Então os coreanos fizeram isso e começaram a orar pelo presidente, políticos e autoridades. E um projeto chamado Novo Bairro, Nova Comunidade, que se der tempo eu vou mostrar no final, mudou, tirou toda a paisagem de favela coreana em 7 anos. Por quê? De tantos 3% orarem pelo discernimento, sabedoria no presidente, que era incrédulo. E ele tem 2ª esposa, inclusive, incrédulo total. Mas de tanto orar por eles, ele de repente então, Deus dá ideia para ele. Por que meu projeto deu errado? 1, 2, 3, 4, tudo deu errado. Porque era só assistencialismo. Tudo era de grátis. Não dá certo. Aí ele resolve, vou visitar favelas diretamente. Então essa foi resultado das orações dos 3%. Aí ele foi vendo essa favela com fome, tudo assim, passando pobreza, violência. Ele chega numa favela, uai, essa favela é diferente. Todo mundo está trabalhando, parece que não está passando fome. E o líder chega lá, obrigado por nos visitar, presidente. Por que aqui é diferente? Aí ele falou, é que eu pesquisei por 4 anos a conservação de batata doce de algumas semanas para 1 ano, com o único objetivo de tirar da fome meu povo carente e também da ociosidade. Um homem com amor à sua favela. Aí ele convida, quer tomar uma água na nossa casa? Sim, vou tomar também o meu. Ele entrou, ele pegou a ideia, grátis incentivar a ociosidade. Tem que botar eles a trabalhar, porque todo mundo estava trabalhando. Aí ele entra na casa dele e vê algo escrito num quartinho. Fique despreocupada, ó minha pátria, estou orando por ti. O que é isso? É que eu sou cristã e eu oro, venho todos os dias da madrugada orar somente pela nossa nação e pelos políticos, pelo presidente, pelo Senhor. Ele ficou impressionado. Aí ele volta e bola esse projeto, que no final, se der tempo, eu vou mostrar. Agora, por que Deus está me usando para isso? Minha igreja em Estados Unidos estava procurando, assim, ir no México, favelas, lá também tem comunidade carente, para ajudar. Aí eu falei, não, pastor, eu falo português, vamos no Brasil, vamos. Tá bom, vamos. E trouxemos e ajudamos a construir 3 igrejas, uma creche, assim. Aí na inauguração eu trouxe meu pastor, tal. Nós fizemos a inauguração, o prefeito até gostou, aceitou Jesus nesse dia. Então eu estava saindo depois de tudo e indo para motel. Lá nem tinha hotel. E tinha umas 6 meninas bem encostadas em mim, em fileira, me seguindo. Tipo 9, 10, 11, 12 anos de idade. A maior me sequestra. Não é para chorar, não é para rir, é para chorar. Aí eu pensei que eu ouvi errado, né? Como? Me sequestra para eu viver com a senhora na sua casa na América? Aí eu pensei, será que é brincadeira? Porque sequestrar
saído da boca de uma menina é muito forte. Aí eu, tá bom, tchau. Fui no motel. Gerente, tá vendo aquelas meninas? Elas me falaram isso. A gerente falou, é que elas sabem que com 12 anos os pais delas vão vendê-las como bonecas. E ele falou sobre sequestro falso, verdadeiro, arrastão, Robin Hood, palavras que eu nunca ouvi falar. Eu tinha mais uma semana na obra de Deus. Eu não dormi aquela noite. Perdi apetite, perdi sono durante uma semana. Pai, eu não queria ter ouvido isso do meu Brasil. Meu Brasil é o segundo melhor país para se viver no mundo, perdendo só dos Estados Unidos. É por isso que meus pais vieram para o Brasil quando eu era pequena. Como é que durante esse tempo mudou tudo? Porque eu estava já morando tipo 10, 15 anos nos Estados Unidos. É a primeira vez que eu estava visitando o Brasil. Como é que pode ter mudado para isso? Não, favela, tudo isso que ele falou não combina com o Brasil, não. O Brasil é um país abençoado. O Brasil é rico em fauna e flora, imagina isso. Eu não comia, não conseguia dormir. Porque naquela época que eu vim, eu passava na rua e eu via as cores das cortinas das casas. Eram abertos. Hoje eu não vejo isso. As casas são todas pequenos depósitos, parede alto, farame arpado. E aquilo me dói também. Então, eu falei isso para o vereador daquela cidade no dia seguinte, e nós estamos tentando fazer alguma coisa, uma favela me levou. E era uma favela, e veio um senhor de, assim, barba branca, tudo, camisa esburacada, roupa suja, velho, falou, obrigado por nos visitar. Como é seu nome, Gina? Vai ficar para a nossa reunião às 18 horas. Não, que reunião que é? Nós reunimos todos os dias, das 7 anos de idade até os mais idosos, para tentar conversar sobre como vamos largar. Quer dizer, largamos, a nossa intenção é não mais assaltar e roubar. Tá? Então, cada um dá ideias como melhorar a nossa vida. E, ao saber, o prefeito deu esse pedaço de terra que é alface, tomate, batata. E o que é esse prédio? Esse prédio é um cristão, ao saber que nós vamos largar de roubar e assaltar, mudou uma das fábricas para dar trabalho para os jovens. A intenção dele era isso, porque ele era literalmente mendigo. Por 35 anos ele me revelou. Eu era ladrão, assaltante, mendigo. Agora eu quero largar essa vida. E eu convenci toda a favela para largar. E todo mundo, cada família me paga R$1 para eu ser líder. Os jovens, na semana passada, decidiram não namorar até 17 anos para não ter mãe solteira. E um vizinho trouxe panela roubada da vizinha pedindo perdão. Nós não queremos roubar, e eu roubei, eu devolvo. Todo mundo bateu palmas. E um prefeito, sabendo da nossa boa vontade, olha, não tenho muita verba, mas vou dar umas 4 ou 5 famílias cesta básica por 3 meses, até que vocês acham um trabalho decente na cidade. Aí o meu vizinho achou em 1 mês o emprego de pedreiro, e ele chegou a falar assim, eu ainda tenho 2 meses dessa cesta básica, mas não vou tirar proveito disso não. Passa para meu vizinho que ainda não achou trabalho. Olha que honestidade. Eu visito favelas, eu visito comunidade carente, toda vez que eu venho. Eles são iguais a nós. Mas por que eu estou contando isso? Porque Deus me mostrou 3 pecados do Brasil. Posso falar porque aqui tem pastores? Primeiro pecado, maltrato aos índios no tempo do descobrimento do Brasil. Segundo pecado, maltrato aos africanos escravos, trazidos da África. Terceiro, ele falou pior, negligência da igreja brasileira em relação à migração nordestina para o sul. Eu tinha só 12, 13 anos de idade, quando via no jornal, nova favela na periferia de São Paulo. E eu, o que será essa favela, uma nova palavra? Em 2 dias, militantes vinham quebrar tudo, no intuito de fazê-los retornarem ao Nordeste. Não retornavam, ficavam escondidos na rua. E depois que militantes vão, eles pegam tudo que é quebrado
e remontavam a favela. Eu não chorava pela feiura da favela. Eu chorava preocupada com a geração futura deles. E eu tinha só 12, 13 anos de idade. E eu era incrédula. Eu não entendia como é que adultos brasileiros, como é que as igrejas, que tinham muitas católicas e cristãos, não ajudavam. E o que aconteceu hoje? Aconteceu exatamente o que eu me preocupei. Não é mesmo povo, mesma família? Você acha que eles vieram de Nordeste? Eu vou para o Sul montar uma favela para que meus filhos se tornem assaltantes, tráfico de drogas, aviãozinhos. Você acha que eles vieram com essa intenção? Não. Eles vieram à procura de trabalho. Por que eu vou fazer a analogia com Coreia agora? Vocês estão ouvindo refugiados norte-coreanos? 34 mil refugiados já estão morando na Coreia do Sul. Primeira coisa, quando eles vêm com alguns grãos de milho no estômago. Só pele e ossos, muito pobre, com fome. Sul-coreano, na hora eles levam para a repartição pública e dá o RG permanente. Bem-vindo, você é nosso povo, bem-vindo. E leva no hospital para fazer checagem, porque saúde totalmente destruída. Aí o governo coreano montou apartamentos de um quarto, uma sala, uma cozinha, banheiro, para que eles fiquem por 3 meses, algo assim. Não pode dar para sempre, porque isso aí é ociosidade aqui, Então, nesses 3 meses, você quer ser mecânico, você quer ser cozinheira? Então vão voluntários para ensinar. O dia todo ensinando. Eles não sabem o que é televisão, rádio, banco, abre banco, Wi-Fi, não sabe nada. Daí, quando ele está pronto, leva eles para procurar o emprego. E assim que acha o primeiro salário, leva no banco, abre o banco e ensina tudo. As igrejas coreanas que fizeram? Evangelizaram todos eles. Os 34 mil, 100% hoje são cristãos de grande fé. Olha só, as igrejas fizeram a sua função. Porque mesmo povo, mesma língua, mesma história. Se não tivesse feito isso, o que aconteceria com 34 mil refugiados? Tornariam assaltantes, ladrões soltos na Coreia. Mas eles não ajudaram por medo disso, não. Eles fizeram isso pela filantropia mesmo. As igrejas coreanas davam o quê? Eu tenho vagas para zelador, para cozinheira. E ajudavam para que eles ganhem emprego. Por isso que Deus me mostrou o que a igreja brasileira negligenciou, estão colhendo resultado negativo. Quando terminou uma palestra assim, o pastor queria me levar para o hotel, era já noite. Quando saímos no estacionamento, todos os carros tinham ido embora, só o carro do pastor. E eu indo para lá, E tinha uns 3 garotos com tênis sujo encostado no carro. E o pastor me puxa, Gina, não vai lá, vem aqui. Me levou de volta para... Por quê? É perigoso. Eu chorei. Na vida normal não é ele chegar assim, ei garotos, o que vocês estão fazendo a essa hora da noite? Vão para casa, esse é meu carro, posso pegar? Desculpe pastor. Não é essa a vida normal. Mas ele tinha medo de chegar no carro dele. Que adianta a gente pular de alegria em 4 paredes de uma igreja, louvando, orando, e depois na hora de sair no estacionamento já tem medo de chegar no carro. Eu chorei chegando no hotel. Você acha isso normal para o Brasil tão abençoado? Rica em fauna e flora. O mundo inveja o Brasil. O mundo não sabe desses detalhes. Eu também não fico falando para minhas amigas coreanas em Estados Unidos. Roupa suja se lava em casa quando não tem visitas. Não é. Eu amo o Brasil. Eu estou falando isso porque eu quero que vocês se tornem intercessores para mudar o rumo da história do Brasil. Pare de orar só pelas suas coisas.
E os pastores, parem de orar bem a igreja minha. Não, tem que falar, meu Brasil. Pare de orar só pela sua cidade, tem que orar pelo Brasil. A recuperação do Brasil virá pela igreja com arrependimento no nível nacional. Quando eu entreguei essa palestra no Getsemane, pastor Jorge Linhares, eu sempre recomendo para as igrejas para adotar uma favela. Uma igreja grande pode adotar 2 favelas, e ele adotou. Uma 10 igrejas médias pode adotar uma favela grande. 20 igrejas pequenas, uma favela. E eu falei, não vai lá com violão, aceita Jesus, tal como são. Não, eles não vão dar nem bola, porque não fez até agora nada, né? Vão dar risada. Chega lá com seriedade. Eu não sei se vou ser útil para vocês, mas nós somos essa igreja lá. Queremos saber se podemos ajudar em alguma coisa. O que vocês precisam? Sabe o que eles responderam? Não era nem dinheiro, nem emprego. Que passasse caminhão de lixo lá. Você vê a necessidade deles. Eu vou nas favelas, são ruas estreitas que só passa uma pessoa. Então não tem condição de caminhão passar. Eles tentaram e não deu certo. Mas eles ainda estão. Eu fui 2 semanas atrás na igreja deles, também fui com eles, no sábado, com jovens, visitando essas favelas. A gente ia, louvava, ia de casa em casa evangelizando. Então, também entreguei isso para uma igreja em Joinville. Um rapaz veio assim no final. Também me chamam de missionário. Ah, é? Você tem missão aonde? Na favela perigosa aqui. Ah, é? Eu estou indo lá 7 anos. Durante 5 primeiros anos, ninguém dava bola para mim. Até falavam, você é espião da policial. Você vai trazer policiais aqui. Vai embora, não vem mais. Eram assim. 5 anos, nada dando certo. E ele continuou indo com tenacidade. Aí, ele tentou evangelizar as crianças. Sabe por quê? Nas favelas hoje, o perigo é as crianças que já crescem com o DNA da maldade. E ele tentou evangelizar meninos de 8 anos. Já são aviãozinhos. Sabe o que é aviãozinho? Menina de 12 anos já está grávida. Então não conseguia evangelizar de 8 anos para diante. Então ele então alcançou de 4 a 7 anos de idade. E eles aceitaram, e ele tocava violão, assim, ensinava louvor, ensinava como orar. E eles chegavam na casa, mamãe, eu posso orar antes de comer? E a mamãe ficava assim impressionada com a mudança dos filhos, né? E o chefe, que era líder de tráfico de drogas, não vem mais esse garoto, eu vou proibir dele. Aí as mães foram na casa dele, não, deixa ele vir, porque meus garotos estão mudando, eles estão diferentes, felizes, estão cantando louvor, estão orando. Ah, é? Então vou ceder minha garagem. Aí ele cedeu a garagem dele. Aí ele foi, né, sábado. De repente esse chefe foi preso pela polícia. Aí o tráfico central mandou um jovem no lugar dele. E esse jovem, ao saber dessa visita do missionário, eu vou degolar a cabeça dele. E vou pendurar a cabeça dele no poste para mostrar o que acontece quem vem aqui falando de Jesus. Aí as mães foram lá. Aí mãe foi falar para o missionário, toma cuidado, talvez você não possa vir mesmo, porque esse rapaz é muito violento, vai te matar mesmo. Sabe o que ele fez? Ajoelhou na hora, levantou 2 braços, disse assim, pai, agora eu sei que eu estou fazendo coisa certa. Se eles querem me degolar, porque eu falo de Jesus, tenho certeza que tenho galardão no reino dos céus. Eu continuarei indo. Ele não teve medo da morte. Continuou indo. Aí as mães assustaram com a avó, né, ele vindo de novo. Aí correram para a casa do líder jovem e falaram, se você tocar um dedo nesse rapaz, nós vamos na central expulsar, você vai ser expulso da nossa favela. Aí ele, tá bom, não vou tocar. Aí o prefeito ficou sabendo, então ele comprou um depósito abandonado. Aí ele vai agora com depósito tudo reformado oficialmente todo sábado, e enche de crianças de 4 a 7 anos de idade.
Está vendo o que um cristão pode fazer? Você pode ser um. Você pode ser esse um. Então, as coisas mudam assim, né? Por isso que eu incentivo todas as igrejas a fazerem isso. Se vocês trabalham em conjunto, aí realmente o Brasil vai mudar. Você tem o quê? A autoridade espiritual sobre a nação.